Olá, seja muito bem-vindo ao canal e a mais um vídeo dos nossos príncipes reais. Hoje vamos falar de Edward Anthony Richard Lewis, o caçulinha da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. Quando nasceu, ele estava no terceiro lugar na linha de sucessão ao trono britânico e, desde a morte da mãe, ocupa a 14ª posição. Tem se mostrado um valoroso auxiliar do reinado do seu irmão, um membro fundamental da monarquia britânica, que atravessa um grande momento de crise. E agora já pode registrar seu apoio ao nosso trabalho. Vou ficar super feliz com a sua colaboração. É uma enorme alegria ter você aqui nos ajudando a crescer. Torne-se membro. O valor é bem simbólico e você terá algumas vantagens bem legais. Estamos até preparando sorteios para os membros. E vamos retomar a história de vida do nosso príncipe de hoje. O príncipe Edward nasceu em 10 de março de 1964, no Palácio de Buckingham, às 20h20, sendo o terceiro filho do sexo masculino e quarta criança da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. Philip estava fisicamente presente no nascimento de Edward, supostamente fazendo dele um dos poucos pais reais a estar lá quando seu filho nasceu. Foi batizado em 2 de maio de 1964 na capela particular do Castelo de Windsor. Edward era uma criança livreira que preferia passar o tempo sozinho. Uma governanta foi escolhida pela rainha para cuidar do pequeno e da sua educação nos primeiros anos de vida, antes que chegasse o momento de frequentar o colégio, o que aconteceu em setembro de 1972. Mais tarde, seguindo os passos do pai e dos irmãos mais velhos, Charles e Andrew, ele foi matriculado na Goldstone, no norte da Escócia. Terminada a etapa escolar, passou um ano sabático no exterior. Apesar desse período não ter sido assim tão sabático, já que o príncipe trabalhou como tutor em uma escola na Nova Zelândia. Depois desse período, ele retornou a Londres e passou a estudar na Jesus College, em Cambridge, fazendo curso de História. Em 1986, ele se formou, obtendo seu grau de bacharel. Ao deixar a universidade, entrou para os Fuzileiros Navais Reais da Marinha Real Britânica. Em janeiro de 1987, ele desistiu do curso de comando, após ter completado um terço dos 12 meses de treinamento. O Palácio de Buckingham disse que a decisão de Edward veio depois de muitas considerações e que ele estava saindo com grande pesar, abre aspas, mas concluiu que não deseja fazer do serviço sua carreira de longo prazo, fecha aspas. O príncipe tinha outros planos e decidiu tentar uma carreira na área de entretenimento. Sendo assim, trabalhou como assistente de produção em musicais como Fantasma da Ópera e Cats. Trabalhando com essas importantes montagens, conheceu a atriz Ruth Hatchell, com quem namorou por 3 anos. Em junho de 1987, o príncipe trabalhou na televisão na produção de um programa. Ele próprio foi um dos patrocinadores do programa, além da princesa Anne, do príncipe Andrew e de Sarah Ferguson. O programa sofreu duras críticas da mídia e do público. A rainha teria ficado bem descontente, mas mesmo assim foram arrecadados 1 milhão de euros para instituições de caridades previamente selecionadas. Então, não podemos considerar que foi um fracasso. Também em 1987,
o príncipe Edward conheceu Sophie Hayes Jones. Na época, ele estava namorando sua amiga. Em 1993, fundou uma produtora de televisão chamada Ardent Produções. A produtora estava envolvida em vários documentários, mas a implacável mídia britânica começou a acusar Edward de usar suas conexões reais para obter ganhos financeiros, e a empresa foi citada por alguns membros da indústria do entretenimento como uma triste brincadeira, acusando-os de falta de profissionalismo. Inicialmente, ele apoiou seu trabalho em um conteúdo relacionado à realeza, como um documentário sobre Eduardo VIII e outro sobre os esforços de reconstrução após um incêndio no castelo de Windsor. As produções foram recebidas melhor nos Estados Unidos e o documentário sobre seu tio-avô, Eduardo VIII, realizado em 1996, vendeu bem em todo o mundo. Edward e Sophie Hayes Jones, que trabalhava como executiva de relações públicas de sua própria empresa, reencontraram-se em 1987 e iniciaram um relacionamento, em meio a muitos boatos dos tabloides que davam conta de uma suposta homossexualidade do príncipe. Em dezembro de 1993, com as crescentes especulações de que eles estavam planejando se casar, Edward escreveu uma carta aos editores de jornais, na qual negou quaisquer planos de casamento e pediu à mídia que respeitasse sua privacidade. Em 1994, o Partido Realista Independente da Estônia, aspirando fazer da Estônia uma monarquia, enviou uma carta à Rainha Elizabeth II, solicitando permissão para coroar o príncipe Edward como rei da Estônia. A carta chamou Edward de, abre aspas, um jovem príncipe britânico muito admirado pelos estonianos. Seria muito honrado se ele aceitasse esse raro pedido. Fecha aspas. O Palácio de Buckingham recusou a oferta, dizendo que era uma ideia encantadora, mas bastante improvável. O noivado de Edward e Sophie foi anunciado oficialmente em 6 de janeiro de 1999. O casamento foi realizado em 19 de junho de 1999, na capela de St. George, no castelo de Windsor. Optaram por uma cerimônia menos opulenta e pomposa do que costumam ser reservadas aos membros da realeza. Antes do casamento, comentaristas reais conjecturaram que antigos ducados reais, como Cambridge ou Sussex, poderiam ser concedidos a ele. Mas não foi o que aconteceu. No dia de seu casamento, o príncipe Edward recebeu o título de Conde de Wessex, com o título subsidiário de Visconde de Serra. Estranhamente, uma tradição foi rompida, pois os filhos da soberana geralmente são feitos duques reais. Ele foi o primeiro príncipe de Justudos a ser conhecido como um conde em vez de um duque. Uma razão, dita por rumores pela qual ele escolheu esse título, e que muitos fãs acreditam ser verdade, é que Colin Firth interpretou Lord Wessex no filme Shakespeare Apaixonado, filme do qual o príncipe é muito fã. De acordo com o Express, o título Conde de Wessex só foi usado 2 vezes antes, ambos há quase 1000 anos, já que a região de Wessex não existe mais tecnicamente. Mas por decisão da rainha, ele viria a ser nomeado Duque de Edimburgo, o título que lhe foi prometido como herança quando Charles se tornasse rei. Em várias ocasiões durante sua vida, o próprio príncipe Philip
Disse que queria que seu título, que mantinha desde seu casamento com Elizabeth em 1947, passasse para seu filho mais novo. Em 1999, o casal Edward e Sophie fundou o The Wessex World Trust, focado em ajudar, apoiar e promover instituições de caridade que oferecem oportunidades especificamente para crianças e jovens. Nesse mesmo ano, Edward foi criticado pelo Partido Trabalhista pelos comentários que ele fez durante uma entrevista com o The New York Times, na qual ele afirmou que na Grã-Bretanha, abre aspas, eles odeiam qualquer um que tenha sucesso. E na América é onde o dinheiro está. Fecha aspas. A crítica o levou a emitir uma declaração esclarecendo que ofender o público britânico era a última coisa que ele gostaria de fazer. Uma das equipes de filmagem de sua produtora, formada por 2 funcionários, supostamente invadiu a privacidade do sobrinho de Edward, o príncipe William, em setembro de 2001, quando ele estava estudando na Universidade de St. Andrews, o que contrariou as diretrizes da indústria em relação à privacidade dos membros da família real, trazendo um novo mal-estar ao príncipe. O então príncipe Charles, pai de William, teria ficado extremamente indignado com o ocorrido. A empresa de Edward rotineiramente perdeu dinheiro anualmente e acredita-se que ele usou até 300 mil libras esterlinas para tirar a empresa do chão, de acordo com o The Telegraph. Depois de tantos percalços, em março de 2002, Edward anunciou que se demitiria como diretor de produção e diretor administrativo conjunto da Ardent Produções, para se concentrar em seus deveres públicos e apoio à rainha. Edward e Sophie tiveram 2 filhos, Lady Louise, nascida em novembro de 2003, e James Mountbatten Windsor, nascido em dezembro de 2007. Ambos os filhos de Edward têm lagos nomeados em homenagem a eles no Canadá, mas por opção de seus pais, escolherão se usarão ou não seus títulos de príncipe e princesa na vida adulta, por conta própria. A produtora de Edward foi definitivamente fechada em junho de 2009, quando o príncipe Philip decidiu reduzir seus compromissos reais devido à idade. Foi Edward que assumiu muitos dos deveres de seu pai, inclusive como presidente da Federação dos Jogos da Commonwealth. Também assumiu o papel do pai no esquema de prêmios do Duque de Edimburgo, participando das cerimônias em todo o mundo. O Prêmio do Duque de Edimburgo foi fundado pelo príncipe Philip para reconhecer adolescentes e jovens adultos por completarem uma série de tarefas de autoaperfeiçoamento. De acordo com a biógrafa real Penny Junor, como citado no Express, abre aspas, desde que desistiu da Arden, sua empresa de produções em 2002, o prêmio se tornou seu principal interesse. Ele é tão apaixonado por isso quanto seu pai, e tendo feito isso sozinho, o que seu pai nunca pôde, ele é o melhor embaixador possível para a organização. Fecha aspas. Em 2011, associados próximos de Jonathan Hughes, um investigador particular, afirmou que ele entrou em contas bancárias de Edward e Sophie e vendeu detalhes sobre elas para o próprio noticiário Espelho de Domingo, promovendo mais uma desmedida invasão de privacidade. Em dezembro de 2011, Edward e Sophie visitaram tropas no Afeganistão. A rainha nomeou o filho como senhor alto comissário na Assembleia Geral da Igreja da Escócia em 2014. O príncipe Philip e a rainha Elizabeth II tiveram 4 filhos, mas relatos em torno da família real
sugerem que havia um vínculo particular muito forte entre o falecido príncipe e seu filho mais novo. O próprio Edward teria sempre se esforçado para se manter mais próximo aos seus pais. Como também sua filha Lady Louise foi apontada como a neta preferida da rainha por diversos veículos de mídia. Em 10 de março de 2019, no seu 55º aniversário, o Conde de Wessex recebeu o adicional de Conde de Forfar para uso na Escócia. 20 anos após sua criação, sua fundação mudou de nome para Fundo de Caridade do Conde e da Condessa de Wessex, administrado pelo escritório particular dos dois. A fundação continuou a desenvolver relações sustentáveis com uma série de instituições de caridade parceiras e expandiu suas atribuições além do apoio a crianças e jovens. Atualmente, seu trabalho de caridade se concentra nas artes, no atletismo e no desenvolvimento do Prêmio Duque de Edimburgo, que se concentra em uma vida fitness, no bem-estar e em serviços comunitários. Em julho de 2019, visitaram Forfar em sua primeira visita oficial à cidade desde que a rainha concedeu a Edward o título adicional de Conde de Forfar. A promessa da rainha, feita ao seu filho mais novo quando ele se casou, foi cumprida em 10 de março de 2023 pelo atual rei Charles III. A partir dali, o príncipe Edward e Sophie eram o duque e a duquesa de Edimburgo. Tal título é vitalício, portanto não será herdado pelos descendentes do duque. Na ocasião, o casal se pronunciou com a seguinte nota por meio do Palácio de Buckingham, abre aspas, os novos duque e duquesa de Edimburgo têm o orgulho de continuar o legado do príncipe Philip, de desenvolver oportunidades para que jovens de todas as origens alcancem todo o seu potencial. Fecha aspas. Seu filho James ficou com o antigo título do pai, de Conde de Wessex, após ele ter se tornado duque. Os filhos de Edward, desde 2023, são estilizados como os filhos de um duque, em vez de como Alteza Real. A família reside em Berkshire Park, em Surrey, enquanto seu escritório e residência oficial em Londres ficam no Palácio de Buckingham. Uma de suas tradições, ou superstições, uma curiosidade sobre ele, é que ele é conhecido por participar do Royal Ascot, a prestigiada corrida de cavalos da realeza britânica, anualmente, usando a mesma gravata. O duque dedica grande parte do seu tempo como membro trabalhador em tempo integral da família real para defender os jovens e promover os benefícios da educação não formal em todo o mundo. Além de realizar deveres oficiais em apoio à Sua Majestade, muitas vezes ao lado de sua esposa, a Duquesa de Edimburgo, o Duque realiza uma agenda lotada de compromissos em todo o Reino Unido e no exterior para suas instituições de caridade e patrocínios. As causas da juventude estão próximas ao coração do Duque e promover oportunidades de desenvolvimento para os jovens é um tema que percorre grande parte do seu trabalho. O Duque também serviu como embaixador de liderança da juventude de qualidade da Secretaria da Cromwell durante o ano da juventude de 2023. Foram 12 meses de atividades dedicadas a capacitar mais de 1 bilhão de menores de 30 anos que vivem em toda a Cromwell. O Duque é apaixonado pelas artes e dá grande parte do seu tempo a organizações que permitem que os jovens desenvolvam suas habilidades através do teatro e da música. Um foco importante do trabalho de Sua Alteza Real como patrono da Guilda de Produções da Grã-Bretanha tem sido ampliar o acesso a oportunidades na indústria do cinema e TV. O esporte
é outro dos interesses aguçados do Duque, e grande parte do seu trabalho é dedicado a apoiar várias organizações esportivas oficiais. Ele também é patrono da Associação Paralímpica Britânica. Conservar espaços históricos que reúnem comunidades é muito importante para ele. Ele apoiou uma série de apelos da Catedral ao longo dos anos para ajudar a garantir que a música possa ser apreciada nesses locais de culto para gerações vindouras. O Duque também marcou 20 anos em 2023 como patrono do Instituto Marinho do Caribe Central, um centro de pesquisas que lidera o trabalho para preservar os recifes de coral e a biodiversidade marinha. O Duque de Edimburgo tem orgulho de apoiar o trabalho das Forças Armadas, tanto no Reino Unido quanto no exterior. Ocupa um total de 8 nomeações militares e encontra o pessoal do serviço e suas famílias sempre que possível. Ocupa 3 posições militares no Canadá, como coronel em chefe do regimento Hastings. A propósito da celebração recente dos seus 60 anos de vida, o rei Charles teve o prazer de nomear o irmão, palavras do rei, com a mais alta condecoração da Escócia, a Ordem do Cardo. A informação foi comunicada numa publicação feita na página oficial da Casa Real, na véspera do aniversário do Duque de Edimburgo. Dias antes do aniversário, na passada sexta-feira, no Dia Internacional da Mulher, ele foi homenageado pela esposa Sophie durante o discurso dos Prêmios Comunitários de Desporto e Recreio em Leeds. Abre aspas. Queria também aproveitar essa oportunidade para reconhecer outro grande marco e partilhar uma pequena homenagem ao meu querido marido, que celebra os seus 60 anos no domingo. Ele é o melhor dos pais, o mais carinhoso dos maridos e continua a ser o meu melhor amigo. Por isso, um brinde a ti, meu querido Edward. Fecha aspas. Edward tem se mostrado firme e digno, longe de polêmicas e escândalos, e procurando cumprir seus deveres com maestria e discrição. E o que você acha da história do príncipe Edward? Conte-me tudo, não me esconda nada lá nos nossos comentários. Sua opinião é sempre muito importante para nós. Te encontro por lá.